Bom dia, vamos reiniciar o vídeo porque eu acabei apertando aqui e desligou totalmente o vídeo, né? Hoje nós vamos ler o livro de Atos, capítulo 5, que fica onde Atos? Livro de Atos, você que não conhece a Bíblia, ela fica no Novo Testamento, certo? Então nós vamos ler hoje a história de Ananias e Safira. Você já ouviu essa história? Não? Então você vai ouvir juntamente comigo. E saiba uma coisa, você que está aí do outro lado, que você, toda vez que você lê a Bíblia, você ouve a voz de quem? De Deus. Toda vez que você ora, você fala com Deus. Então essas duas coisas seria necessário todos os dias? Ouvir Deus, falar com Deus é necessário. Mas muitas das vezes nós deixamos passar o tempo e acabamos não ouvindo a voz de Deus durante o dia e muito menos falando com Ele, né? Mas nós precisamos todos os dias fazer isso. Então o nosso canal, que daqui a pouco esse vídeo vai estar lá, se chama Ranildes Barros. Você entra nesse canal e esse canal tem mais de 300 vídeos já, só da leitura da Bíblia. Eu leio junto com você e a gente vai explanando e o Senhor fala aos nossos corações e a gente tem feito, já faz mais de um ano que a gente tem esse canal e graças a Deus a visualização de vídeos está muito boa. Então isso é muito interessante porque as pessoas estão ouvindo na íntegra o que está escrito na Bíblia. Então essa história de Ananias e Safira talvez você não saiba. E ela fala assim: o pecado de Ananias e Safira não foi o de ficar com parte do dinheiro, mas de mentir, dizendo que estavam entregando a quantia inteira. Então, eles fizeram um acordo de dar um valor para Deus, né? Naquela época, do dinheiro que eles venderam do terreno, só que eles mentiram, deram um valor a menos. E olha o que vai acontecer com ele. Então, preste atenção no que você faz, enganando as pessoas, mas a Deus, que você vai ver que o apóstolo fala, a Deus você não engana, tá bom? Então vamos lá ler. Ele começa assim: mas um homem chamado Ananias, casado com uma mulher que se chamava Safira, vendeu um terreno. Então ele vendeu um terreno e só entregou uma parte do dinheiro aos apóstolos, ficando com o resto. E Safira sabia disso, a sua esposa estava de acordo com ele. 3. Então Pedro disse a Ananias, Pedro era o apóstolo, falou para Ananias: por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Ou seja, quando ele faz essa atitude, quem está dominando é o Espírito de Deus, é Satanás, porque quem é o pai da mentira é Satanás, caso você não saiba aí do outro lado. Continuando a leitura. Por que mentiu para o Espírito Santo? Porque você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno. 4. Antes de você vendê-lo, ele era seu. E depois de vender, o dinheiro também era seu. Então, por que resolveu fazer isso? Você não mentiu para seres humanos, mentiu para Deus. 5. Assim que ouviu isso, Ananias caiu morto. Olha, ele morreu na hora. E todos os que souberam do que havia acontecido ficaram com muito medo. 6. Então vieram alguns moços, cobriram o corpo de Ananias, levaram para fora e o sepultaram. 7. A mulher de Ananias chegou umas 3 horas depois, sem saber do que havia acontecido com o marido. 8. Aí Pedro perguntou a ela, deu uma chance para ela, né? Me diga, foi por este preço que você e o seu marido venderam o terreno? 9. Foi, respondeu ela. 9. Então Pedro disse: porque você e o seu marido resolveram pôr à prova o Espírito do Senhor, os moços que acabaram de sepultar o seu marido já estão lá na porta e agora vão levar você também. 10. No mesmo instante, ela caiu morta aos pés de Pedro. Os moços enterraram e, vendo que ela estava morta, levaram o corpo dela e a sepultaram ao lado do marido. 11.
toda a igreja e todos aqueles que souberam disso ficaram apavorados. E você, que anda enganando, que não dá aquilo que é certo, né? Que eu ganho X e dou X a metade, em vez de dar o tudo. Preste atenção no que você anda fazendo, né? Você não engana a Deus, né? A Bíblia fala isso, então preste atenção em como você vive, em como você age a cada dia. Precisamos nos policiarmos, né? A mentira, ela é algo tão sutil e a gente diminui, né? Vamos falar claro. Ah, foi só uma mentirinha, uma mentira branca, né? Tem todos esses apelidos aí. Não existe mentirinha e mentirona, existe mentira. A partir do momento que você age de má fé, ocultando alguma coisa, né, omitindo a verdade, tudo isso é uma forma de amenizar. Isso é mentira. E você está agindo como filho da mentira, do pai da mentira. Quem é o pai da mentira? A Bíblia fala que o pai da mentira é o diabo. Então, se você anda fazendo isso, você não é filho de Deus, você é filho do diabo. Então, nós devemos nos policiarmos. Por quê? Porque tem um versículo que diz que o diabo anda ao nosso derredor, tentando nos estragar. Então, ele arma de todos os jeitos. E você que precisa estar, vigiando e orando, para que você não caia nessas pequenas coisinhas. Que para nós é pequena, mas você veio aqui, nesse ato de Safira e Ananias, que mentir não é uma coisa pequena, é algo muito forte para Deus. A desobediência já é algo gravíssimo para Deus. A mentira também. Então a Bíblia não esconde nada, ela coloca essas coisas para que você e eu saibamos que por mais que você ache que é pouca coisa para Deus, né? Moisés, foi Moisés, não entrou na terra prometida. Por quê? Simplesmente que era para ele tocar na pedra, ele bateu, né? E outras coisas aí que tem, que são coisas simples, mas a pessoa fez. O ato lá de Adão e Eva, né? Ele podia comer tudo, ele só não podia comer daquela árvore, mas eles foram comer daquela árvore. Também é um ato, olhando assim, bem simples, mas é a desobediência, né? Você que é mãe, você que é pai, sabe disso. Quando você diz pro filho não fazer tal coisa e ele faz, você fica chateada, né? Como diz o meu amigo. Porque ele desobedeceu, então Deus não é diferente. E aí a Bíblia coloca aqui para você coisas que talvez você ache que, não, foi só um negocinho. E não é um negocinho. Tanto Ananias como Safira morreram por causa da mentira. Entendeu? Então vamos prestar atenção, vamos vigiar mais e vamos tentar nos policiarmos para que nós não venhamos a ser, em alguma ocasião, filhos do pai da mentira, certo? Continuando, milagres e maravilhas. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas entre o povo, e os seguidores de Jesus se reuniam no alpendre de Salomão. 13. Ninguém de fora tinha coragem de se juntar ao grupo deles, mas o povo falava muito bem deles. Uma multidão de homens e mulheres também creu no Senhor e veio aumentar ainda mais o grupo. 15. Por causa dos milagres que os apóstolos faziam, as pessoas punham os doentes nas ruas em camas e esteiras. Faziam isso para que, quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra cobrisse alguns deles. 16. Multidões vinham das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo os seus doentes e os que eram dominados por espíritos maus, e todos eram curados. Então, olha só. Você que está chegando agora de carona, não viu o início da leitura de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos está contando justamente a parte depois que Jesus subiu aos céus e o Espírito Santo passou a habitar nesses apóstolos. Por que o nome é apóstolo? Você que não faz parte de uma igreja não sabe por que é chamado de apóstolo. Hoje em dia tem gente que gosta de ser chamada de apóstolos de Deus, né?
Mas esse título de apóstolo é porque eles andaram com Deus. Jesus. Andaram com Jesus e viram Jesus. É por isso que eles são chamados de apóstolos, porque eles andaram. Então, hoje em dia, o cara andou com Jesus, viu Jesus, porque ele é chamado de apóstolo. Uma pergunta aí, né? Graças a Deus, na nossa igreja, a gente estudou sobre isso. E a gente não dá esse título, porque realmente só quem andou com Jesus e viu os milagres de perto que podem ser chamados de apóstolos. E esses aqui andaram. Pedro foi um deles. Por isso que ele é chamado de apóstolo. E quando Jesus foi para os céus, ele deixou o Espírito Santo que desceu e habitou neles. E aí eles tiveram o poder para fazer tudo que Jesus fazia. Até porque a Bíblia diz que Jesus diz que nós teríamos tanto poder como ele, né? De expulsar demônios, de curar, de tudo. Então você aí hoje, que faz parte do reino de Deus e que o Espírito Santo habita em você, eu até dei uma aulinha para os meus adolescentes e eu vou explanar aqui com vocês, né? Eu coloquei um copo como sendo nós hoje em dia e uma caneta, tá? Vou botar essa colher aqui. Essa colher aqui é o seu espírito, né? Se nós estamos vivos, existe um espírito dentro de nós que é o nosso espírito. Esse nosso espírito, ele coordena o nosso corpo, o que a gente pensa, o que a gente faz, o que a gente age, né? Tudo que você pensa e decide é o seu espírito que faz isso. Mas a partir do momento que você ouve a palavra de Deus, aceita Jesus, acontece uma coisa muito interessante. O espírito, vou chamar esse pente aqui, o espírito de Deus vem quando você aceita Jesus e começa a habitar em você. Antes disso, nós éramos criatura de Deus, mas depois que você aceita Cristo, o Espírito de Deus passa a habitar junto com o teu espírito, dentro de você. Porém, esse Espírito Santo, ele de maneira alguma vai mandar o teu espírito para fora. Não, agora quem manda aqui sou eu. Não. O Espírito Santo de Deus faz o quê? Ele te guia no que é certo, o que é errado. Ele te orienta com relação às roupas. Ele te orienta com relação a tudo de Cristo, né? Mas você precisa alimentar, né? E o nosso espírito, ele é carnal. Ele só quer coisas que não é para querer, coisas erradas. Mas o Espírito de Deus quer as coisas do céu. Ele quer que a gente seja aprovado, né? Ele quer que a gente faça esses milagres, mas nós precisamos buscar o que? A presença de Deus com a leitura, se fortalecer, né? Jejuar, buscar realmente a presença de Deus. Fugir das mentiras, fugir das coisas que são erradas. E o Espírito Santo nos ajuda a guiar o nosso corpo para as coisas corretas. Porém, que nós trouxemos o grupo Giovannici na igreja, eles tinham uma peça, era a casa. Se você for na cidade, vocês assistam. Ela fala dessa luta do Espírito Santo com o nosso espírito, né? Então, se você faz as coisas erradas, o Espírito Santo não vai sair de você, mas ele vai estar aqui paradinho, quietinho, deixando você fazer as coisas erradas. Mas ele se entristece. E aí você começa a fazer as coisas que são erradas, e se você permanecer sem buscar a Deus, sem ler a Bíblia, sem orar, sem ir para a igreja, sem fazer nada para Deus, o pecado não vai mais doer e o Espírito Santo vai murchar dentro de você. Ele vai continuar lá, mas ele vai ficar triste. Então, o que nós precisamos? Orar, jejuar, ler a Bíblia para que o Espírito de Deus fique forte e consiga vencer os obstáculos que nós mesmos colocamos. Porque tudo que você faz, cai e peca, você escolheu. Não foi o pastor que escolheu, que mandou você fazer a coisa errada. Não foi o Espírito de Deus que mandou, é o seu espírito que tem a tendência carnal, que busca as coisas que não agradam a Deus, né? Então você precisa ter esse discernimento, tá bom? Isso aí foi um parêntese que Deus vai usando, a gente vai falando e contribuindo para a sua vida. Bom dia, você que acabou de chegar. Estamos lendo o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, agora o versículo 12. Milagres e maravilhas. Então, como os apóstolos,
tinham recebido o Espírito Santo e tinham todo o poder, e estavam com todo o gás, eles começaram a fazer vários milagres que você viu aqui, os mesmos que Deus fez, que Jesus fez, desculpa. Continuando, 17. Então, o grande sacerdote e todos os seus companheiros que eram do partido dos saduceus ficaram com inveja dos apóstolos e resolveram fazer alguma coisa. 18. Prenderam os apóstolos e os expulsaram e os puseram na cadeia. Mas naquela noite um anjo do Senhor abriu os portões da cadeia, levou os apóstolos para fora e disse: vão para o templo e anunciem ao povo tudo a respeito desta nova vida. 21. Os apóstolos obedeceram e no dia seguinte, bem cedo, entraram no pátio do templo e começaram a ensinar. Então, olha só. Jesus ensinou eles e agora eles iam passar a ensinar outras pessoas, né? E como vocês viram, assim como Jesus sofreu na mão dos homens que não queriam abafar o que ele vinha fazer, a mesma coisa estavam tentando fazer com os apóstolos de Cristo, e você vai ver várias mortes terríveis dos apóstolos, certo? 20. Vão para o templo e anunciem ao povo tudo a respeito desta nova vida. Qual era essa nova vida? Com Jesus, né? Habitando neles do Espírito Santo. 21. Os apóstolos obedeceram e no dia seguinte, bem cedo, entraram no pátio do templo e começaram a ensinar as pessoas. Então o grande sacerdote e os seus companheiros chamaram os líderes do povo para uma reunião no conselho superior. Depois mandaram que alguns guardas do templo fossem buscar os apóstolos na cadeia. Mas eles estavam na cadeia, você que está aí ligado na leitura, o anjo do Senhor abriu e eles saíram. 22. Porém, quando os guardas chegaram lá, não encontraram os apóstolos. Então voltaram para o lugar onde o conselho estava reunido e disseram: nós fomos até lá e encontramos a cadeia bem fechada e os guardas vigiando os portões, mas quando os abrimos, não achamos ninguém lá dentro. 24. Quando os chefes dos sacerdotes e o chefe do guarda do templo ouviram isso, ficaram sem saber o que pensar sobre o que havia acontecido com os apóstolos. Então, eles, meu Deus, o que foi que aconteceu, né? A cadeia estava fechada e eles não estavam mais lá. 25. Nesse momento, chegou alguém dizendo: escutem, os homens que vocês prenderam estão lá no pátio do templo ensinando o povo. Como é que pode? 26. Então o chefe da guarda do templo e os seus homens saíram e trouxeram os apóstolos, mas não os maltrataram, porque tinham medo de serem apedrejados pelo povo. Porque apesar do povo talvez não tomar partido, mas eles estavam ali em grande quantidade querendo as bênçãos que os apóstolos faziam, né? As curas, queriam ter um milagre na vida deles. E hoje em dia não é diferente, né? Você vê algumas igrejas lotadas, só atrás do milagre de Deus. Porque compromisso com Deus são poucas igrejas que pregam. Você precisa ter o compromisso. Né? Não dá para correr igual esse povo aqui, só atrás de bênção. Não. Nós precisamos proclamar a palavra de Deus. Né? Precisa ter a mudança em nós, mas nós precisamos anunciar o evangelho. Né? Que nos cura, nos liberta, que transforma a vida do ser humano. Nós precisamos. E essa transformação, gente, ela é muito necessária. E ela é mais importante do que todas as coisas materiais que você pode conseguir nessa terra. Porque tem muita gente rica que vai para o inferno. Né? Porque riqueza e bondade não nos leva ao reino dos céus. Né? É consequência você se tornar um cristão e ser uma pessoa melhor em todos os sentidos. Mas a tua bondade não vai te levar para o céu. Nós somos salvos pela graça de Deus. Sabe o que é isso? Graça de Deus é algo que você não merece,
mas Deus lhe deu, entendeu? Não é por mérito seu. O que é mérito? Porque você merece, né? Porque as pessoas fazem bondade nessa vida. Ah, não, eu vou ajudar um velhinho. Ah, não, eu vou ajudar o irmão ali, eu vou dar uma oferta, né? Para a igreja, achando que isso vai comprar a Deus. Não, 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 não. Nem um dinheiro, nem uma atitude que você faça de bondade o resto da vida. Ah, aquela fulana é tão boa. Vou contar um segredo. A Bíblia diz que não existe ninguém bom. Tem noção disso? Então, por mais que você faça um monte de bondade, você não é bom. Porque dentro de nós habita um espírito que em algum momento você vai mostrar que você é um pouco má. Então, não existe. O único bom foi Jesus. E Deus Pai, né? E o Espírito Santo. Só. O resto, gente, é tudo projeto. A gente tenta, mas 100% não. É por isso que a Bíblia diz: sede santa porque eu sou santo. A santidade não quer dizer que você não vai fazer, não. É uma luta, é uma caminhada. A santidade é um processo de tentar ser melhor a cada dia. Então, você que tá aí, que acha que você é bom, que você faz caridade, que você ajuda os outros, que isso vai te levar ao reino dos céus, a Bíblia diz que pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, quem te dá a salvação de graça, entre aspas, porque custou a vida de Jesus, é Deus, tá bom? Então, por mais bondoso que você seja, você não vai conseguir com essa bondade estar no céu. Precisa fazer aquilo que eu falei no copo. Precisa aceitar Jesus para que o Espírito Santo, passe a habitar em você, o Espírito de Deus passe a habitar em você, e aí você é justificado pelo sangue de Jesus Cristo, não pela sua bondade, tá bom? Fique bem claro isso para você que não frequenta igreja nenhuma, né? Que não vai, que você fique sabendo disso, que a sua bondade não vai lhe levar para o céu. A gente vê muito isso em velório, né? Fulano era tão bom, deve estar lá no céu. Se ele não escolheu Jesus aqui na terra, não mudou, não andou com Cristo, me desculpe. A Bíblia é clara, né? Mas você que está vivo aí, que já enterrou alguém, que ficou triste por saber isso. Eu também tenho pessoas que amo, que não confessaram a Jesus. E infelizmente eu não posso fazer nada, porque nós podemos fazer na questão de alertar. Mas fazer a pessoa fazer o que a gente quer, não dá, né? Ninguém consegue isso. Então a gente fica triste, mas é verdade. Então você que está ouvindo esse vídeo, que ainda não se atentou para isso, de que você precisa aceitar Jesus, saiba da minha boca, você precisa, para que você feche os olhos e esteja com Deus, tá bom? É necessário. Vamos lá, 27. Depois puseram os apóstolos, prenderam, voltando aqui. Mas não os maltrataram porque tinham medo de ser o quê? Apedrejado pelo povo. Estava todo mundo atrás dos apóstolos. 27. Estamos lendo Atos dos Apóstolos 5, agora o versículo 27. Depois puseram os apóstolos em frente do conselho. E o grande sacerdote disse: nós ordenamos que vocês não ensinassem nada a respeito daquele homem. Que homem? Jesus. E o que foi que vocês fizeram? Espalharam esse ensinamento por toda a cidade de Jerusalém e ainda querem nos culpar pela morte dele? Olha só o abuso deles. Dizendo que eles estavam espalhando o que aconteceu com Jesus, ainda estavam botando a culpa neles. E foi eles que crucificaram mesmo Jesus. 29. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: nós devemos obedecer a Deus e não a pessoas. Ou seja, aqui os apóstolos disseram para eles: vocês podem falar o que quiser, mas nós vamos obedecer a Deus. E ele mandou a gente proclamar, e a gente vai continuar falando. Em outras palavras, os apóstolos disseram isso para aqueles sacerdotes. 30. Os senhores crucificaram Jesus, mas o Deus dos nossos antepassados o ressuscitou. Então disseram: vocês crucificaram, mas Deus ressuscitou Jesus. 31.
e Deus o colocou à sua direita como líder e salvador, para dar ao povo de Israel a oportunidade de se arrepender e receber o perdão dos seus pecados. Ou seja, que ele está explicando para mim, para você, sobre esse processo que eu acabei de falar, de aceitar a Jesus e ser redimido os seus pecados, seja que pecado for, tá? Porque tem gente que diz, não, o que eu fiz é muito grave, Deus nunca vai me perdoar. Saiba que o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos lava de todos os pecados, seja lá que pecado for, tá bom? 32. Nós somos testemunha de tudo isso. Nós e o Espírito Santo que Deus dá aos que lhe obedecem. Né? Então, o fato de ouvir a voz de Deus, aceitar e obedecer, mostra que o Espírito Santo, que é o pente aqui, está habitando em você, que é o copo, tá bom? Juntamente com o seu espírito, presta atenção. Quando os membros do conselho ouviram isso, ficaram com tanta raiva que resolveram, daqui a pouco, tô fazendo vídeo, só um instantinho, tá? É que eu já tô fazendo a roupa todinha. Levanta lá que eu já vou lá. Quando os membros do conselho ouviram isso, ficaram com tanta raiva que resolveram matar os apóstolos. Mas levantou-se um dos membros do conselho, um fariseu chamado Gamaliel, que era um mestre da lei respeitado por todos. Ele mandou que levassem os apóstolos para fora e os deixassem ali um pouco. 35. Então disse o conselho: homens de Israel, cuidado com o que vocês vão fazer com esses homens. 36. Há pouco tempo apareceu um homem chamado Teudas, que se dizia muito importante e que com isso conseguiu reunir 400 seguidores, mas ele foi morto, todos os seus seguidores foram espalhados e a revolta dele fracassou. 37. Depois disso, apareceu Judas, o Galileu, na época do recenseamento. Depois disso, apareceu Judas, o Galileu, na época do recenseamento. Então, este também conseguiu juntar muita gente, mas foi morto, e todos os seus seguidores foram espalhados. 38. Portanto, nesse caso de agora, não façam nada contra esses homens. Deixem que vão embora, porque se este plano ou este trabalho vem de seres humanos, ele desaparecerá. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruir, pois, neste caso, estariam lutando contra Deus. E o conselho aceitou a opinião de Gamaliel. Amém, né? Então chamaram os apóstolos e os chicotearam. E aí mandaram que nunca mais falassem nada a respeito de Jesus. Depois o soltaram. 41. Os apóstolos saíram do conselho muito alegres, porque Deus havia achado que eles eram dignos de serem insultados por serem seguidores de Jesus. 42. E todos os dias no pátio do templo e de casa em casa eles continuaram a ensinar e a anunciar a boa notícia a respeito de Jesus, o Messias. Então, nada disso fez com que os apóstolos parassem. Então, você precisa continuar proclamando o reino de Deus, tá bom? Vou orar rapidinho, que os cachorros já estão fazendo ali uma festa. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, pela leitura da tua palavra. Abençoa cada um de nós, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Que possamos ser que nem os apóstolos, Senhor. Nada nos pare de proclamar a verdade, a tua palavra, e que Jesus Cristo salva, e que o sangue de Jesus nos lava de todo pecado. Em nome de Jesus, te oramos e te agradecemos por tudo. Amém. Um beijo. Deixa eu correr lá.